Gostava de começar por agradecer o convite que me foi feito e vou tentar ser breve. Na realidade, como tenho montes de coisas para dizer, ser breve e o exercício de síntese não vai ser fácil, porque o que eu vos vou falar é de uma experiência que tem neste momento 11 anos de funcionamento e, portanto, ao longo de 11 anos dá para ir conjugando muitos dados. Então, basicamente, mais ou menos aquilo que eu irei falar é um pouco dividido em 4 partes. Uma primeira parte sobre a missão, as atividades, etc., do Gabinete de Apoio ao Tutorado, que eu coordeno. Depois, um outro bloco, 2 blocos, sobre o apoio aos estudantes e o apoio aos tutores, que são ambos parte integrante do programa Tutorias, e, finalmente, pequenos dados de avaliação do programa e algumas conclusões. Então, pensando um pouco na missão e nos objetivos, portanto, a missão do Gabinete de Apoio ao Tutorado e do Programa Tutorado é, de facto, promover a integração e o sucesso académico dos estudantes, sobretudo na transição entre o ensino secundário e o ensino superior, mas também, e como veremos cada vez mais, contribuir através do envolvimento dos docentes para a otimização dos processos de ensino-aprendizagem. Deixo claro, porque eu acho que, daquilo que eu vi, há aqui uma diferença, não é? Nós trabalhamos com tutores que são uma espécie de conselheiros de desenvolvimento pessoal dos alunos, não é tanto práticas de orientação tutorial em sala de aula. Portanto, o modelo é esse o modelo. Em termos dos objetivos mais específicos, portanto, acompanhar os alunos durante o percurso no técnico, apoiar a transição, como tinha dito, orientar as potencialidades académicas dos estudantes, ou seja, nós temos um acompanhamento específico para alunos de baixo e de elevado rendimento académico, são 2 grupos com necessidades muito específicas, e também, um ligado ao outro, a identificação precoce de situações de insucesso académico. E, finalmente, no geral, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Isto mais ou menos declina-se em estes 4 grandes blocos. Um bloco, já vi que também é um bloco que vos interessa neste momento, que é o trabalho em torno das competências transversais, que nós neste momento temos vindo a trabalhar ao nível do primeiro, do segundo e agora até iniciar muito, ainda preliminarmente, do 3º ciclo. E depois também este trabalho em torno dos perfis académicos. O BRAC, como iremos ver mais daqui a pouco, é um sistema de acompanhamento e identificação de alunos de baixo rendimento académico, e o de bom excelente é mais o trabalho que nós fazemos com os alunos de elevado rendimento académico. Este projeto, portanto, duas partes deste programa foram identificadas como boas práticas pelo Observatório Europeu de Boas Práticas em Gestão Estratégica das Universidades. Os 2 blocos são, por um lado, o próprio programa de tutoria, que foi considerado uma boa prática, e também o sistema de acompanhamento de alunos de baixo rendimento académico, o LAUS em inglês, BRAC em português. Ok, então, em termos do início do nosso trabalho com os alunos, portanto, nós primeiro trabalhamos um bocadinho em conjugação com o Núcleo de Apoio ao Estudante, NAP, e o Conselho Pedagógico, CP, para acolher os novos alunos nesta primeira sessão de recepção. O que é que acontece nessa semana? E isso foi uma alteração, portanto, eu vou mais centrar-me nas alterações que foram realizadas nestes 2 últimos anos letivos, que foram muito significativas, em que basicamente os alunos normalmente entravam e ficavam muitas horas numa fila à espera de se inscreverem no Salão Nobre, aqueles procedimentos todos muito burocráticos, e nós achamos que isso não fazia muito sentido. Portanto, neste momento os alunos, quando entram no Instituto Superior Técnico, eles entregam uma senha, eles ficam a aguardar que chegue a vez deles, e enquanto aguardam, eles atribuíram um mentor que vai fazer uma visita às instalações do técnico até à hora em que eles vão para lá. Depois, eles são recebidos para fazer a inscrição à hora apenas que diz na senha, fazem a sua inscrição, almoçam lá no Instituto Superior Técnico, é a Associação de Estudantes que assegura os almoços de todos os alunos que entram no início, e depois, a seguir, numa segunda fase, os alunos vão todos ter uma sessão de recepção do seu próprio curso, que normalmente envolve um coffee break, o coordenador dá-lhes as boas-vindas e principalmente tem logo a sua reunião com o seu tutor. Ou seja, os alunos naquele dia conhecem de imediato o seu mentor e o seu tutor que os vão acompanhar. Como estamos a falar de 11 mil alunos a entrarem na escola, portanto é uma logística bastante complexa,
Mas basicamente uma das coisas que nós temos o cuidado de fazer é realmente garantir que há vários dias na semana de acolhimento para eles serem recebidos, e um dos grandes objetivos é garantir que os alunos são acolhidos pela escola antes das aulas começarem, portanto quando está tudo relativamente tranquilo. Depois existe uma discussão interna em torno disso, mas é feita uma sessão oficial de boas-vindas no primeiro dia de aulas, e aqui a discussão é essa sessão não devia ser na semana antes, para depois a seguir se dar uma mensagem de que agora o trabalho começou, mas a verdade é que também receber as pessoas com uma escola vazia também não tem grande graça, mas pronto. Então, isso é basicamente aquilo que nós fazemos. Nós fizemos um questionário aos coordenadores de curso para tentar perceber o que é que os alunos tinham achado destas atividades, e verificámos que cerca de 80% dos alunos colocados comparecem às sessões, o que quer dizer que tem muita adesão dos alunos. E os coordenadores o que consideram muito importante a participação dos núcleos de alunos, portanto vários cursos têm núcleos de alunos que podem integrar os seus colegas e que fazem apresentações, a intervenção do mentorado, a intervenção dos tutores, o lanche, as visitas aos departamentos, e também achei interessante o facto de a inexistência de praxe, ou seja, nessa semana nós normalmente, aliás nessa semana e do modo geral, dentro do técnica política ao início era as comissões de praxe tipo não existem porque não são oficiais. Hoje em dia isso mudou um bocadinho e nós tentamos integrá-los ao máximo, que tem produzido efeitos fantásticos, porque são eles que levam os alunos às atividades e com um enorme respeito pela escola e pelos seus colegas. Em termos de funcionamento, os tutores são indicados pelo coordenador do curso. O tutor é geralmente um docente do curso dos tutorandos, idealmente será um professor do primeiro ano. Cada tutor tem um grupo de 15 tutorandos que são acompanhados durante o primeiro e o segundo ano, e em média eles vão ter, pelo menos as que estão escalonadas, são 6 reuniões, com um particular destaque para o primeiro ano, e depois no segundo ano são menos reuniões. Os contactos são pré-definidos e os tutores pediram-nos para nós os irmos lembrando dos objetivos de cada uma destas reuniões, coisa que nós fazemos. Os docentes são recompensados muito simbolicamente através da recepção de horas de serviço docente, contando para a avaliação do desempenho. Eu vou ver, não tenho a certeza se este vídeo irá funcionar. Se ele não funcionar, eu depois digo-vos onde é que poderão ver. Pois, é capaz de não. Vamos ver. Portanto, basicamente este vídeo é um vídeo que nós fizemos que serve de divulgação aqui, mas também serve de divulgação na escola. Normalmente nas primeiras semanas de aula está a correr nas televisões do técnico, que ele foi preparado para estar claro para os alunos e ser facilmente entendido, mesmo sem palavras, não é? Porque seria muito mais complicado. Então, as reuniões globalmente estão mais ou menos pré-definidas, não vou entrar neste nível de detalhe, embora vocês depois fiquem com a apresentação e possam depois dar uma vista de olhos. Basicamente, no primeiro semestre do primeiro ano é mais estabelecer a relação entre aquelas duas pessoas. Nós sabemos que quanto mais forte for a ligação que se estabelecer logo no início, mais duradoura e mais profícua ela vai ser. No final do primeiro semestre, a última reunião é mais dedicada à preparação da época de exames, e a segunda, portanto a reunião posterior, há de ser no início do semestre a seguir, para perceber como é que as coisas correram e que alterações é que é para fazer no semestre a seguir.
Depois temos também algumas reuniões ao nível do segundo ano, cujo objetivo é sempre autonomizar os alunos o mais rapidamente possível. Vou-vos também mostrar, se conseguir, pronto, este não vou conseguir, mas vocês depois poderão vê-lo, porque ele está na nossa página, que são no fundo depoimentos de tutores e de tutorandos a respeito daquilo que eles consideram que é mais útil dentro do programa de tutoria. Em termos da participação dos alunos, e isto a partir do nosso inquérito à participação, portanto, do primeiro semestre, mas nós fazemos a contabilização, nós podemos verificar facilmente que a taxa de alunos que efetivamente participam tem vindo sempre a aumentar de uma forma bastante constante. Eu sei que há muitas experiências de tutoria deste tipo que não têm corrido muito bem e as pessoas muito frequentemente até acham que não é muito útil, pelo menos no nosso caso isso não tem sido uma realidade, portanto tem vindo a correr com progressivo interesse da parte dos alunos. Aqui nós estamos a considerar qualquer tipo de participação, sendo que a participação pode ser em reuniões de grupos, pode ser em reuniões individuais, pode ser uma reunião num semestre, podem ser 3, podem ser 10, não é? Pronto. Depois, como pronto, no fim a minha reflexão vai ser no sentido do que é que eu acho que funciona, o que é que eu acho que faz com que os programas possam funcionar, e para isso eu vou descrever, como tinha dito no início, o que é que fazemos em termos do apoio aos tutores, o que é que fazemos em termos do apoio aos alunos. No que diz respeito ao apoio aos tutores, nós fazemos essencialmente 3 coisas. Trabalhamos com a grelha de desempenho, que eu já vou explicar o que é, trabalhamos através da modalidade de coaching com acompanhamento de proximidade com os docentes e também fazemos muitas ações de formação para os docentes. Posso-vos dizer, isto é assim ainda um bocadinho muito preliminar, mas estas formações que no início tínhamos um bocado a ideia que os professores podiam não ter muita abertura, em particular até talvez numa escola como a técnico, isso não se verificou e na realidade nós temos vindo a aumentar enormemente a nossa quantidade e diversidade de formações por pedido dos próprios docentes. Posso-vos dar um exemplo, uma formação que nós nunca pensaríamos em dar seria a inteligência emocional e foram os professores que nos pediram e pronto, nós fazemos e é até daquelas que têm maior aceitação. Agora estamos a evoluir, ou o técnico está a evoluir eventualmente para um formato onde eventualmente todos os professores em início de carreira terão que ter um relatório do Conselho Pedagógico a garantir a qualidade do trabalho docente. Ou seja, aí assim contorna-se o problema das dificuldades em que o trabalho docente não é valorizado, fazendo-se o controle à entrada, não é? Pronto. O que vai implicar uma série de atividades de formação, etc. Então, um dos principais aspectos que nós construímos para apoiar o trabalho do docente é esta grelha de desempenho, em que todos os tutores têm acesso a uma grelha como esta, em que realmente têm o número de todos os seus alunos, como vimos até um máximo de 15, o nome dos seus alunos, a fase de ingresso, a nota de seriação, a média das disciplinas, as taxas de aprovação de primeiro e segundo semestre e depois aqueles quadradinhos, que calhar vai ser difícil para vocês lerem, mas basicamente dão uma indicação sobre se o aluno teve sucesso no ano em que se inscreveu, teve sucesso num ano diferente daquele em que se inscreveu e deveria ter feito a cadeira, se inscreveu mas não foi aprovado, se foi reprovado e se foi inscrito e não aprovado mas no outro ano letivo. É muito útil. Pronto, os docentes, os tutores gostam muito desta ferramenta, aliás neste momento nós até fazemos uma outra coisa que é mais ninguém no técnico tem acesso a estas grelhas, só mesmo os tutores, o que quer dizer que são mesmo a nossa relação de proximidade com o aluno e de identificação de dificuldades em tempo útil. Depois, lá está, as nossas formações abrangem de facto 3 grandes blocos, um bloco relacionado com práticas tutoriais e pedagógicas, como ser um bom tutor, apresentações orais, algumas são dadas por atores, colocação de voz, que as pessoas têm muito interesse. Depois um grande bloco de coaching e desenvolvimento pessoal, sobre coaching, gestão de conflitos, assertividade, inteligência emocional. E finalmente, talvez com mais interesse para esta plateia, algumas intervenções, algumas ações de formação mais centradas no envolver os alunos nas aulas, como pôr os alunos a serem de facto mais proativos nas salas de aula e o que fazer com os alunos de baixo rendimento académico.
Também aqui, embora com oscilações, nós temos tido um número bastante constante, não só de ações de formação, a azul claro, como de formandos, a azul escuro, havendo ali uma queda muito acentuada no ano em que toda a gente estava a fazer os relatórios de avaliação para os provimentos definitivos, em que aí, pronto, realmente as pessoas não participaram, e eu compreendo perfeitamente que não o tenham feito. Em termos do apoio aos estudantes, nós temos também 3 outras formas de apoio. Uma tem a ver precisamente com a questão das competências transversais, outra com o sistema de acompanhamento dos alunos de baixo rendimento académico e também formações dirigidas aos alunos. Nas competências transversais, o que é que nós fazemos? Portanto, vou-vos mostrar mais à frente. Houve um curso, que neste caso foi o curso de Engenharia Mecânica, que tinha uma experiência muito positiva de portfólio de segundo semestre, onde os docentes de portfólio eram também os tutores dos alunos. Mas segundo semestre para eles já é tarde demais, e é verdade, para intervir junto dos alunos, então foi numa reestruturação curricular, tomou-se isso em consideração, criou-se uma disciplina de introdução à Engenharia Mecânica no primeiro semestre e, portanto, os tutores são simultaneamente tutores e docentes de pequenos grupos de alunos, lá está 15, no primeiro e no segundo semestre. No primeiro semestre, a introdução à Engenharia Mecânica, no segundo, em portfólio. Na continuidade dessa unidade curricular, que tem muito mais atividades, desde visitas a laboratórios, relatórios, etc., foi definida uma colaboração com o nosso gabinete, onde nós damos em sala de aula com os alunos e o tutor respectivo de cada grupo, uma formação sobre gestão de tempo, que é uma aula, uma de trabalho em equipa, outra de expressão escrita e outra de expressão oral, sendo que isto está associado depois àquilo que os alunos têm que fazer, ou seja, eles têm que fazer um trabalho de grupo e isso é feito imediatamente a seguir a aula sobre trabalho em equipa. Têm que fazer um relatório escrito e isso é feito imediatamente a seguir a aula sobre expressão escrita. E que têm que fazer uma apresentação oral com recurso a PowerPoint, que também é feita depois desta aula de expressão oral. O modelo foi suficientemente bem sucedido e neste momento nós colaboramos com 10 cursos em formatos muito semelhantes a estes, com um grande esforço, obviamente, porque 10 cursos já são muitos cursos, e temos, portanto, na introdução à Engenharia Mecânica temos uma parceria em 4 aulas e depois nos outros mais. Vamos agora em Évora apresentar depois uma comunicação mais específica sobre este trabalho com as competências transversais e depois, em paralelo, como verificámos que muitos alunos tinham baixo rendimento académico à saída do técnico, associado à dificuldade em concluir a dissertação, então fomos convidados pelo Conselho Pedagógico para trabalhar neste segundo workshop, que é um workshop onde na realidade nós somos nós somos responsáveis pelo workshop, mas em termos de conteúdos nós só damos o módulo 1, aspectos emocionais e interpessoais associados às questões da dissertação, relação com o orientador, relação da pessoa consigo própria, gestão do tempo. Depois, metodologias de trabalho, que é dada por uma docente de Engenharia Mecânica, escrita da dissertação e de resumo alargado, que é dada por um docente de Engenharia Civil, e a apresentação e defesa, que é dada por uma docente de Engenharia e Gestão. Isto geralmente como funciona nós temos uma tarde inteira ou uma manhã inteira e os alunos estão lá durante aquelas 4 horas em que todos os módulos são dados. Já fizemos em módulos para dar separadamente, mas os alunos preferem 1000 vezes fazer isto assim e a escola, no fundo, os coordenadores de curso o que dizem é fantástico e muitos deles acham que os alunos devem ter controle da assiduidade para terem a certeza que eles fizeram isto. Porquê? Porque isto também poupa um enorme esforço aos docentes para não estarem a repetir e terem a certeza que todos os alunos sabem mais ou menos o mesmo do que é essencial. Os alunos podem se inscrever para fazer isto em qualquer momento, não é? Os resultados também estão aqui, não estão aqui todos os resultados, estão das 3 edições que nós fizemos, desde fevereiro de 2014 e também, como poderão ver, não só os números são bastante razoáveis, normalmente é um anfiteatro do centro de congressos que é usado para isso, como para além disso o número de alunos inscritos e o número de alunos que efetivamente participam é bastante próximo, o que nem sempre, como sabem, acontece em ações de formação. Depois, este sistema de identificação de alunos de baixo rendimento académico, portanto, foi uma resposta ao Decreto-Lei número 37 de 2003 que ia estabelecer as regras da prescrição, permite identificar precocemente alunos de baixo rendimento académico e também intervir atempadamente, contribuindo para um desempenho académico melhor da parte dos alunos. Basicamente, em que é que consiste?
Nós temos um sistema que eu não me vou agora alongar, se vocês quiserem nos grupos de trabalho depois poderei explicar, em que nós fazemos correr um programa informático que em vários momentos, ou seja, no final da primeira inscrição dos alunos, no final da segunda inscrição dos alunos, semestres de verão, semestres de inverno, é um cálculo semestral, identificamos todos os alunos, não apenas que estão em risco de prescrever, mas caso mantenham aquele mesmo rendimento académico, poderão prescrever dali a um ano letivo ou 2. Estes alunos são, portanto, identificados em tempo útil e vão recebendo sempre e-mails da nossa parte que vão sendo progressivamente mais contundentes consoante os alunos vão tendo resultados persistentemente piores. O que é que nós, pronto, e depois estes alunos ou são acompanhados por nós, se forem situações mais graves, ou são encaminhados para os tutores, ou são encaminhados para este workshop que nós temos, que se chama Para Prescrever a Prescrição, que é um workshop de 3 semanas consecutivas, uma manhã por semana, e que envolve também uma última reunião individual, em que os alunos de facto aprendem os básicos de gestão do tempo, de ir às aulas, tomar apontamentos, métodos de estudo, etc. Quais são os resultados? Eu peço desculpa, mas aqui o PowerPoint ficou um bocadinho com as imagens comprometidas, mas eu acho que o essencial dá para ver. Portanto, neste espaço de tempo, nós atendemos 380 alunos, portanto, desde 2012 até agora. Basicamente, a esmagadora maioria dos alunos são apenas para se informarem sobre as regras da prescrição e depois acompanhamos também neste período cerca de 47 alunos. Os números são mais elevados agora, mas para já vamos ficar assim. Poderei depois falar um bocadinho, agora já ia avançar para outros aspectos, poderei depois falar convosco um bocadinho mais sobre este programa, sobre os resultados deste programa, mas acho que aqui não é bem o objetivo. Em termos da avaliação que nós fizemos do programa, portanto, os aspectos positivos que os alunos consideram existir, portanto, logo aqui no início, que eu acho que isso é bastante importante, que é sentir-se mais à vontade no contacto com os docentes que para alunos do primeiro ano, ou seja, eles generalizam a partir do tutor para os outros docentes, conhecer os apoios e os benefícios disponíveis no técnico, muitas vezes eles também não conhecem, clarificar dúvidas sobre aspectos administrativos, saber onde encontrar informações relevantes, aprender a ajustar os métodos de estudo, adaptar-se ao IST e ao ambiente académico, aprender a gerir melhor o tempo e a estabelecer prioridades e aprender a planear melhor a época de avaliação. Se repararem, aquilo que nós esperaríamos que eles considerassem mais válido, eles não consideraram, daí que cada vez mais a gente coloca o workshop de gestão do tempo não como facultativo, mas como uma coisa obrigatória no âmbito das disciplinas de primeiro ano. Em termos dos motivos da não participação, que achei que poderiam ser também interessantes para vocês, muitos alunos consideram que não foi necessário, ou que não foram contactados pelo tutor, ou que não tiveram dificuldades académicas, ou que resolveram as suas dificuldades através de outros meios, ou que existem sobreposições entre os horários das reuniões de grupo e as aulas. Também, se repararem, o número de alunos que identificam as razões para não participar tem vindo um bocadinho a diminuir. O que é que eu considero que são fatores essenciais para o sucesso de um programa de tutoria, pelo menos pela minha experiência, e obviamente aberta à vossa participação depois. Eu acho que o aspecto mais significativo é a avaliação. Nós temos avaliação interna muito extensa e externa. Normalmente os nossos relatórios são avaliados externamente por alguém especialista na área que depois e são publicados na nossa página e que são usados para melhorar o programa em cada ano. Obviamente todos os resultados da avaliação das formações e das avaliações do próprio programa também são usados para melhorar. Eu acho que isso é muito, muito importante e é uma parte também muito importante da comunicação, ou seja, nós temos de ter muito cuidado na comunicação com todos os intervenientes e os intervenientes do processo são todos muito diferentes. O que dizemos e o que trabalhamos com os órgãos de gestão é uma coisa, o que dizemos e o que trabalhamos com os alunos é outra, o que dizemos e trabalhamos com os tutores é outra, mas na verdade são sempre relações de confiança. Pronto, o importante aqui é que se estabeleçam relações de confiança entre todos os parceiros e eu penso que isso tem vindo a acontecer. Depois, acho que foi uma aposta ganha associar ao programa de tutoria as atividades de formação para professores e alunos, isso acho que também é muito, muito importante, porque é um ganho. Como viram, os professores não têm muito a ganhar em participar, aquelas 0.5 HSI, ou mesmo os créditos, para a maior parte das pessoas é uma coisa absolutamente irrelevante, não tem valor nenhum. O que tem muito valor adquirido para eles é realmente o facto de eles poderem melhorar as suas competências. E a verdade, deixem-me que vos diga, é que
Nós fizemos uma avaliação e tentámos perceber qual é o impacto. Portanto, no técnico, depois podem procurar, se procurarem na página do técnico, do pedagógico, há um sistema que é o sistema CUC, que é um sistema de avaliação das unidades curriculares, que é muito pesado, ou seja, é muito difícil ser docente excelente. Nestes últimos 3 anos, o número de docentes excelentes aumentou de 7% para 13%, o que é muito significativo. E nós verificámos que, se nós formos comparar a lista dos docentes excelentes com a lista dos tutores, há uma sobreposição muito grande. Primeira coisa, essa não seria muito significativa, mas o que é já bastante mais significativo é que parece que o facto de ser tutor aumenta a probabilidade de ser docente excelente. Ou seja, os docentes melhoram mais em ser tutores como docentes do que propriamente em fazerem atividades de formação. O que eu também acho que é óbvio para quem é de psicologia, pronto, porque uma aprendizagem continuada de proximidade obviamente terá mais impacto numa ação de formação e obviamente isso é uma das razões pelas quais muitos tutores acabam por ser tutores. Nós entrevistamos por norma e estão publicadas na página do técnico todos os docentes excelentes, ou pelo menos um número deles, todos já não dá, mas vamos entrevistando todos os anos alguns. E há um tutor que diz numa das suas entrevistas, que eu acho que é muito relevante, eu não gostava, ao princípio achei que não fazia sentido nenhum ser tutor e que não tinha nada a ganhar com isto. Depois fui tutor e mudei completamente de opinião, acho que os alunos são muito mais interessantes do que a gente imagina quando eles estão ali na plateia e realmente aprendi imenso sobre dar aulas. Pronto, eu acho que traduz muito bem aquilo que eu acho que é a grande vantagem da tutoria, a razão pela qual os professores se envolvem. Pela minha parte, acho que é tudo. Obrigada.